Esse é o Visão da Luta. Neste vídeo vamos comentar sobre o número de audiências divulgado pela Paramount Plus do UFC Freedom 250 que aconteceu esse fim de semana lá na Casa Branca. O evento já bateu história como o evento mais assistido da história do UFC, bateu recordes também dentro da Paramount Plus, mas não bateu o recorde ainda da história do MMA. O MVP que teve na Netflix ainda tá ganhando. Vamos ver esses números, fica até o final do vídeo. Lembrando que nesse canal eu comento notícias atuais do mundo da luta. Se você gosta, deixa o like, se inscreve no canal. Bora pro vídeo. Então saiu aqui no site MMA Mania que os números aqui do UFC White House, UFC Freedom 250, foi de 7 milhões de visualizações nos Estados Unidos, né, a média de 7 mil visualizações, e 1,2 milhões na América Latina, segundo os dados da Paramount Plus. Não saiu ainda os dados globais, mas nesses dois números já temos aqui que a média de visualização foi 8,2 milhões de pessoas assistindo aqui. E tivemos aqui 17 milhões de pessoas que durante a transmissão assistiram no mínimo mais de um minuto. Né? Assistiram mais de um minuto no mínimo. 15 milhões e 26 aqui dentro dos Estados Unidos e 1,67 milhões dentro da América Latina. Também não saiu os dados globais. São números expressivos, são números grandes. Nós já vamos comparar aqui com os números, outros números grandes, como a MVP, o segundo UFC agora, que foi mais transmitido. Esse aqui agora foi o UFC mais visto, com a maior audiência aqui na história do UFC. Mas foi menos do que o Joe Rogan estava falando, né? O Joe Rogan estava falando em 150 milhões de visualizações aqui do evento. O Marco Rubio ainda falou que ia ser 1 bilhão de visualizações. Não bateu isso, né? Mas se esperava, o Joe Rogan estava tão empolgado ali, esperava que ia dar mais que Super Bowl, que lá nos Estados Unidos tem uma audiência muito grande, que foi de 125 milhões de espectadores. Não deu tudo isso, o MMA é um esporte muito mais recente, muito mais novo, não tem essa base grande, mas esses números aqui fazem grande diferença. Quer ver? Vamos dar uma comparadinha aqui, ó. Por exemplo, com o do MVP que teve lá na Netflix aqui. Eu fiz um quadro comparativo aqui. E se você for ver, a audiência lá da MVP foi 9,3 milhões de espectadores nos Estados Unidos. E 7 milhões aqui para o UFC Freedom nos Estados Unidos. A audiência média global da MVP foi 12,4 milhões globais. A média aqui dos Estados Unidos, do UFC Freedom, nos Estados Unidos e América Latina foi 8,2 milhões. A gente não tem os dados globais ainda, talvez os dados globais possam se aproximar aqui dos dados globais da MVP. O pico da audiência da MVP foi 17 milhões de espectadores e o UFC Freedom 250, 17 milhões de espectadores também assistiram ali no mínimo mais de um minuto. Então temos um dado parecido aqui, apesar de aqui ser audiência simultânea, aqui mais de um minuto, né? A base de assinantes da Netflix, onde passou o MVP, é de 325 milhões, já da Paramount Plus é 79 milhões. Então você tem aqui muito mais gente aqui assinando a Netflix em comparação a Paramount, e mesmo assim são dados muito parecidos. A Paramount Plus falou que a média ali de visualizações no streamer do UFC foi 20 vezes maior do que o histórico dela ali dentro da plataforma, então foi um sucesso. O segundo, até então o UFC mais assistido que tínhamos na história, aqui tem outro quadro que eu coloquei, era o UFC on Fox 1, que foi o Júnior dos Santos Cigano contra o Caim Velasquez, onde tiveram lá 5,7 milhões de espectadores nos Estados Unidos e um pico de audiência aqui nos Estados Unidos de 8,8 milhões, que foi o pico de audiência aqui. E pico de audiência nos Estados Unidos, né? O pico de audiência global naquela época eles não tinham métrica global, mas você vê já que nos Estados Unidos o UFC on Fox teve 8,8 milhões de espectadores, o pico de audiência, né? E 5,7 milhões de espectadores. Então era até então mais assistido, agora o UFC Freedom 250 passou aqui o UFC on Fox 1. Foi o maior evento da história, as lutas foram sensacionais. Isso aqui foi um evento único, o próprio Dana White falou que nunca mais vai fazer isso porque não tem dinheiro. E até então aí os dados foi positivo aí para Paramount Plus, né? Querendo ou não, comparado com a Netflix, ela tem um número ali, um quinto dos números da Netflix em assinaturas e conseguiu um empate praticamente ali com a Netflix na questão ali do pico ali de pessoas que assistiram, isso que não sei os dados globais. Então tá excelente. Foi um bom investimento aí da Paramount, mas isso aqui também foi um evento único, né? Um evento sensacional. O que vocês acharam? Se chegou até aqui, comenta, deixa seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.